Quero pedir que os irmãos abram a escritura no Evangelho segundo Marcos, capítulo 7. Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos 1 até o 30. Diz assim a palavra do Senhor. Marcos 7, versículo 1 ao 30. E ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém, e vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos e os jarros e os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? E ele, respondendo, disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: bem validais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ou o pai ou a mãe, que morra a morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe: aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes. E muitas coisas fazeis semelhantes a estas. E chamando a si toda a multidão, disse-lhes: ouvi-me vós todos e compreendei. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogavam acerca desta parábola. E ele disse-lhes: assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora no esgoto, tornando puras todas as comidas? E dizia: o que sai do homem, isso contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. E levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e de Sidom, e entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E esta mulher era grega, Ciro-fenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe: por esta palavra vai, o demônio já saiu de tua filha. E indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama e que o demônio já tinha saído. Amém. Até aqui. Podem se assentar, meus irmãos. Então, capítulo 7, versículo 1, dando continuidade aqui à exposição do Evangelho de Marcos. Nós vimos na semana passada, esse trecho do capítulo 6, do versículo 30 até o final do capítulo. E o que nós vemos no versículo 30 do capítulo 6?
Diz assim, ó, e os apóstolos ajuntaram-se a Jesus. Os apóstolos ajuntaram-se a Jesus. E aqui nós vemos um outro ajuntamento, né? No capítulo 7, versículo 1 diz, e ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. Então nós temos duas circunstâncias em paralelo aqui. Um ajuntamento onde os apóstolos vão e se ajuntam ao Senhor, e um outro aqui onde os escribas e fariseus que tinham vindo de Jerusalém se ajuntam ao Senhor. Num contexto, os apóstolos, eles estavam andando com o Senhor, tinham obedecido à comissão do Senhor Jesus de pregar, de curar, de expulsar demônios, pregavam que as pessoas se arrependessem, e eles vieram e contaram ao Senhor, se juntaram com o Senhor Jesus, contaram tudo, o que tinham feito, o que tinham ensinado. Agora vem esses outros aqui, não para aprender, não para se colocar na posição de discípulos de Jesus, mas para contestá-lo, para se opor a ele. Um contraste, assim, luz e trevas. Ajuntaram-se os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém, já tinham, anteriormente. Jesus estava lá pregando, num dado momento, e já tinham vindo escribas e fariseus de Jerusalém, para inquirir, tanto é que aquele contexto onde Jesus ele é acusado de expulsar demônios pelo poder de Beelzebu, é naquele contexto, onde esses fariseus e escribas vieram de Jerusalém. E aí vão e lançam essa acusação sobre Jesus. E aí Jesus, o que Jesus diz? Esse argumento de vocês aí não faz sentido nenhum. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se Satanás pode estar dividido contra si mesmo, se uma casa dividida contra si mesmo não permanece. Então é um argumento já furado, já na base desse argumento. E aí Jesus vai e lança o famoso pecado imperdoável, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então atribuir a Jesus como ele estando endemoniado, como os milagres e tudo que ele operava sendo atribuído em vez de ao Espírito Santo, que é por quem Jesus disse, que ele expulsava pelo Espírito Santo, que ele fazia, e atribuir isso a Satanás, isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. E é um pecado que não tem perdão. Agora, aqui nesse outro contexto, eles vêm e procuram algo no que se apegar para poder criticar a Cristo, seu ministério e os seus discípulos. Versículo 2 diz assim, vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Olha o trabalho desses homens. Eles vão até a Galileia, eles estavam lá em Jerusalém, andaram, naquela época, mesmo que eles fossem a cavalo, ou, sei lá, no lombo de um jumento, e não fossem a pé, mesmo assim não era uma viagem para um dia. Porque a distância lá era pelo menos uns 160 quilômetros. Assim, e também assim, região montanhosa, não era lugar todo plano, bonitinho de andar, não eram as estradas, Por mais que a gente não possa dizer assim que a gente tem boas estradas hoje, mas vai comparar, naquele tempo ainda. Então assim, era uma viagem que demorava. Eles precisaram ficar pelo menos um dia ou dois de viagem até chegar onde Cristo estava. E olha o propósito, meus irmãos. Porque se alguém vai e se esforça, se dedica, toda uma diligência para aprender do Senhor, ok, seria louvável. Mas não, eles fazem todo esse esforço, de irem até onde Cristo estava, de Jerusalém, somente para encontrar algo no que se apegar para criticar, para querer, desmoralizar a Cristo, desmerecer. Só que, aí no que eles vão se apegar? Não lavar as mãos antes de comer. Que pecado horrível, como assim? Eles não tinham assim como acusar assim, seus discípulos estão roubando, eles estão furtando, são avarentos, são maldizentes, são mentirosos. Tem adúltero aí no meio. Não tinha nenhuma dessas acusações, nada disso eles podiam, lançar de acusação contra os discípulos. Então eles se apegaram no detalhezinho. Eles não lavaram as mãos antes de comer.
vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam no mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos, os jarros, os vasos de metal, as camas. Ou seja, eles eram aqueles que deixavam passar um camelo, mas coavam um mosquito. Jesus, quando ele está lá, aquele sermão tremendo, né? Capítulo 23 de Mateus, onde está denunciando os escribas e fariseus, a hipocrisia deles. Ele diz que eles eram hipócritas porque eles coavam um mosquito e deixavam passar um camelo. Aquilo que era mais importante na lei, a misericórdia, o amor, a fé, a justiça, isso era deixado de lado. E agora, o apego, né, aos detalhezinhos, lavar a mão, o dízimo da hortelã, do endo e do cominho. Né? Você estava lá, né, deu hortelã, né, plantou lá no pátio, deu 10 raminhos. Não, deixa eu pegar aqui um raminho que eu tenho que dar de dízimo. Ou seja, qualquer coisa que eles produzissem, eles eram criteriosos, davam o dízimo até do mais ínfimo, né? Mas aquilo que era o mais importante da lei, o amor ao próximo, a misericórdia para com seus irmãos, aí isso era a fé, tudo isso era colocado de lado como, sabe? Então nós precisamos olhar a Escritura, nós precisamos estudar, sabe, ler, meditar, justamente para nós termos uma medida equilibrada das coisas. Não pegarmos um mandamento, né, que a gente, eu gosto desse mandamento, que a gente pega e exalta ele acima de todos os demais. E aí pega e coloca os outros todos, né, suplantados, abaixo. Não, nós precisamos conhecer a Escritura para justamente colocarmos ela em prática de maneira apropriada e equilibrada. Amém. E equilibrada, e por isso precisamos conhecer toda ela. Porque se eu, por exemplo, eu pego, mas eu tenho um livro especial da Bíblia que eu gosto muito, e aí eu só estudo aquele livro. Como é que vai estar o meu conhecimento da vontade de Deus, uma vez que a vontade de Deus é revelada em toda a Escritura? O meu conhecimento das coisas de Deus, da vontade de Deus, vai estar desequilibrado. Então, para que eu tenha um equilíbrio, para que eu possa buscar um equilíbrio, eu preciso conhecer toda a Escritura. Por isso a importância de nós lermos toda a Escritura, de nós buscarmos conhecer toda ela, de Gênesis a Apocalipse. E não só algum livro, alguma passagem, algum capítulo preferido. No momento que a gente seleciona alguma porção da Escritura preferida, nós começamos a ficar desequilibrados no nosso entendimento, na nossa compreensão das coisas e, consequentemente, na nossa prática. Porque a prática correta vai vir de um entendimento correto. Então nós precisamos entender corretamente a Escritura para podermos colocá-la em prática corretamente. E aqui nós temos um outro detalhe. Eles são repreendidos, por quê? Porque eles estavam descumprindo algum preceito da Escritura? Não, eles não estavam cumprindo uma tradição. Uma tradição. Eles não disseram assim, tem tal porção lá da lei de Moisés que eles não estão cumprindo. Não era essa a acusação. Eles não estavam cumprindo a tradição dos antigos. Versículo 5. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas. Eles perguntaram para Jesus. Por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos? Veja, não diz assim, por que não andam os teus discípulos conforme a Escritura? Não é esse o questionamento. É porque eles não andam conforme a tradição dos antigos, mas comem pão com as mãos por lavar? E ele respondendo, disse-lhes, antes de chegar na citação que Jesus vai fazer de Isaías aqui, o que os fariseus tinham como autoridade para a prática deles, para aquilo que eles deveriam crer e praticar? Eles tinham as Escrituras e a tradição. As Escrituras e a tradição. Qual que é o problema aí, em tu ter duas fontes de autoridade, a Escritura mais a tradição?
é que normalmente acaba que a tradição, que normalmente é uma explicação, uma interpretação da Escritura e acréscimos à Escritura, ela acaba suplantando e ficando acima, porque a Escritura ela passa a ser lida, interpretada sob a luz, sob a ótica, a lente dessa tradição. Então acaba que a tradição ela assume um papel mais importante até do que a Escritura, e é o que estava acontecendo. Existem existem seitas hoje que usam a tradição como uma fonte de autoridade? Sim. Por exemplo, o catolicismo romano é uma seita que usa a tradição como uma fonte de autoridade. Então, a autoridade para a Igreja Católica Romana não é apenas a Escritura. Eles não advogam só a Escritura, somente a Escritura. Não. Isso, pelo contrário, tu vai ver normalmente, né, nas pregações os padres falando contra o solo da Escritura. Eles esculacham, eles fazem piada do solo da Escritura. Já vi quantos vídeos assim de pregação. Lógico, nunca assisti uma pregação, né, nesses casos assim, inteira, né, todo padre pregando ali. Mas agora, né, esses cortes assim, né, onde eles falam sobre o solo da Escritura, sempre criticando. Por quê? Porque é justamente o argumento que os padres usam. No momento que um católico ele decide andar com base no solo da Escritura, ele deixa de ser católico. E isso assim é porque é uma questão simples. Para alguém ser católico, precisa aceitar 3 fontes de autoridade: tradição, a Bíblia e o colégio apostólico, vamos dizer assim, né? Ou seja, a igreja, né? Os papas, os concílios ali, né? Os cardeais, todo aquele colegiado, né? Que define as doutrinas também. Tudo precisa ser aceito. Então é um bolo único, é um tripé que existe, né, como doutrina, como autoridade doutrinária na Igreja Católica: tradição, a Bíblia e esse colegiado. Então são 3 fontes de autoridade, é um tripé. Só que qual de fato é a fonte de autoridade para a nossa fé e prática? Sola Escritura, somente a Escritura. Então, somente a Bíblia, somente a palavra de Deus é que é a coluna sobre a qual nós estamos edificados. Nós não temos a necessidade de tradições, não temos a necessidade de qualquer outra coisa, somente a Escritura. Então, toda tradição que se opuser, que tentar, nós vamos rejeitar. Qualquer tradição que tenta se colocar como que, ó, não, mas a tradição diz assim, não, mas a gente sempre fez assim. Sabe, eu citei aqui a Igreja Católica como exemplo, mas será que isso não acontece nas igrejas evangélicas? Quantas tradições têm surgido? Inclusive, o que acontece? A tradição ela sempre surge em algum momento. E será que hoje não tem surgido tradições nas igrejas evangélicas? Tem surgido tradições modernas, não são tradições antigas, mas são tradições novas, que estão sendo criadas. Qualquer coisa que for contrária à Escritura, qualquer coisa que dizer, não, mas aqui a gente faz assim. Tá, mas a Escritura é assim? Se aqui é assim, é porque é uma tradição. A não ser que esse aqui é assim, é porque a Escritura diz assim, então por isso a gente faz aqui assim. Aí ok. Então essa prática está baseada na Escritura. Agora, se é simplesmente é assim e pronto. Tradição. Se não existe uma base na Escritura para alguma prática, para algum entendimento, para alguma interpretação, então isso é mera tradição. E não é vinculativa para a obediência de ninguém. Jesus nos deixou livres da tradição. Nós estamos ligados ao quê? À obediência da palavra de Deus. Aquilo que Deus determinou. Isso nós podemos ter convicção e certeza, né? E nada mais. Versículo 6. E ele respondendo disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram,
ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Vejam, lá em Isaías já estava profetizado. Lá em Isaías já falava, né, sobre aqueles que ensinavam doutrinas, ou seja, ensinavam aquilo que deveria ser crido e praticado, apenas doutrinas humanas, doutrinas de homens. Isso é agradável a Deus? Deus rejeita esse tipo de adoração. Aquela adoração que ela é só, sabe, adianta nós, por exemplo, virmos aqui, hoje nós cantamos aqui alguns cânticos, não adianta apenas nós virmos até o local de culto, nós cantarmos né, forte, assim, ó, abrirmos nossa boca, né, erguermos a voz mais alta de todos, assim, né, intenso ali. Só que se isso for apenas algo exterior, se for só, sabe, se não for de fato uma devoção sincera do nosso coração, de nada adianta. É uma adoração vazia. Olha só, em vão, porém, me honram. Se alguém faz uma coisa em vão, fazer ou não fazer, vai fazer alguma diferença? Não faz diferença nenhuma. Ou seja, se nós viermos até aqui só para cantarmos com a boca, mas o nosso coração nem está meditando no que está cantando. A gente está ali, né, lendo e cantando, né? Mas o pensamento está lá, eu tenho que fazer uma compra, né, para casa lá, está faltando coisa lá em casa, tem que fazer o rancho lá. Aí está lá pensando no rancho que vai fazer amanhã, enquanto a boca está cantando louvor, mas o pensamento está lá nas coisas. Aí, eu estou precisando trocar de carro, né? Meu carro está ruim e tal, mas ao mesmo tempo está ali cantando. Aí briguei com fulano, né, e tal, e daí fica ali, né, pensando, né, mas a boca está cantando. O coração está em 1001 coisas diferentes, pensando em várias, mas não, de fato, em adorar o Senhor. Essa cantoria é algo que Deus está recebendo? Deus não está recebendo esse tipo de adoração que é apenas exterior, que é apenas estética, né? Formal. Deus, Ele quer aqueles que o adorem em espírito e em verdade, aqueles que o adorem de todo o coração. Se nós não adorarmos a Deus com todo o nosso coração, nós estaremos adorando a Deus em vão. Será em vão ir para um culto, para a igreja, se nós não estivermos buscando a Deus com todo o nosso coração. Então Deus, Ele não quer apenas o nosso corpo dentro de uma sala onde o povo crente está reunido. Deus, Ele quer os nossos corações. Ele diz, né, dá-me, filho meu, o teu coração. Então, se algo Deus pede para nós darmos a Ele é o nosso coração. Versículo 8 diz assim, porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. Deixando o mandamento de Deus, retende a tradição dos homens. Então, quando se tem essas duas fontes de autoridade, tradição e escritura, tradição e palavra de Deus, uma coisa vai acabar suplantando a outra. E normalmente é a tradição suplantando a escritura. Deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição. É semelhante, né, àquele aspecto lá dos dois senhores, né? Ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou ele vai odiar um e amar o outro, ou ele vai se devotar a esse outro e odiar o primeiro. Então não tem como servir a dois senhores. E Deus, Ele estabeleceu para nós uma fonte de autoridade. No momento que as tradições humanas começam a ganhar voz e ser uma fonte de autoridade, começa a competir com a Escritura e, por fim, passa as pessoas a se dedicarem às tradições em vez da Escritura. E como diz aqui, como o Senhor, né, revela que eles estavam fazendo, esses que eram os líderes do judaísmo, que é uma religião também que não tem apenas a Escritura como fonte doutrinária, que tem... Já ouviram falar de Talmud? Talmud, por exemplo, é um livro, né, judaico de tradições.
São as tradições escritas. Essa tradição humana que Jesus fala aqui, ele vem a ser tudo redigido, tudo escrito. E vira esse livro chamado Talmud. E eles têm outros livros também. Os judeus também têm outros livros. Então o judaísmo não é uma religião que tenha fundamento simplesmente na Escritura. A Escritura está lá, escondida, na volta de um monte de casca de outros livros que eles usam para interpretá-la. E que é exatamente isso que Jesus estava contestando, que Jesus estava refutando. Jesus estava refutando todo esse aspecto, sabe, do judaísmo. E hoje é engraçado, né? E hoje quantas igrejas estão fazendo o caminho de volta, né? Indo lá pegar coisa lá nos judeus, os judeus que rejeitaram a Cristo, o judaísmo que não aceita Jesus como Messias. Aí tem um monte de igreja indo lá pegar as coisas lá nos judeus, achando que os judeus têm um entendimento maior da Escritura. Espera aí, não é o Novo Testamento que lança a luz e nos dá uma correta interpretação do Antigo Testamento? Então, como os judeus que não aceitam o Novo Testamento podem interpretar melhor do que um crente? E eu estou falando de interpretar melhor o próprio Antigo Testamento, o próprio Velho Testamento. Ele vai ser interpretado melhor por um cristão verdadeiro do que por um judeu. Sempre. Por quê? Porque o judeu, primeiro, rejeitou o Messias. Então, todas as profecias sobre o Messias que existem no Antigo Testamento, ele lê aquilo e para ele está com os olhos vendados sobre a realidade do cumprimento dessas profecias. E aí, Cristo não aparece? Cristo, será que não aparece no Antigo Testamento? Ele falou que Moisés falou dele. Quando ele ressuscita, ele fala assim, tudo. Ele diz lá no final de Lucas, final do Evangelho de Lucas, ele diz assim, capítulo 24, versículo 44. E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Tudo o que de Cristo estava escrito. Ou seja, em todo o Antigo Testamento. E então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Esse entendimento já foi aberto para os judeus? Ainda não. Enquanto eles não se converterem ao Senhor, a mente deles está fechada para compreenderem completamente as Escrituras. E isso ainda é reforçado, não só por esse texto aqui, mas também lá por 2 Coríntios, capítulo 3, e versículo 14 em diante. Diz assim, 2 Coríntios 3, versículo 14, mas os seus sentidos, aqui de quem está falando? Dos judeus, que permanecem incrédulos e não receberam a Cristo como Messias. Os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas, quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Dos nossos corações o véu já foi tirado? Se nós nos convertemos ao Senhor, o véu já foi retirado. Mas agora, todos aqueles que ainda não se converteram ao Senhor, estão ainda com o véu nos seus corações. Então, quando leem a Escritura, há um véu que os impede de enxergar além. Então, quem será que pode compreender melhor as Escrituras? Quem está com véu sobre seus corações ou quem está sem véu? Quem está sem véu, né? Continuando. Versículo 9. Marcos 7, 9. E dizia-lhes, bem validais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Olha isso, sabe? Jesus, ele usa essa palavra, né? Bem validais. Ou seja, vocês invalidam, bem o mandamento de Deus. Ou poderia ser traduzido até assim, de forma excelente. Esse bem, aqui poderia ser colocado assim, de forma excelente, vocês invalidam o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Por que Jesus fala dessa forma? Lógico que Jesus está sendo irônico ao falar assim, bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Porque Jesus ele vai dar um exemplo aqui. E o exemplo é que vai demonstrar a forma bem astuciosa que
os judeus ali faziam para invalidar o mandamento de Deus, para poder colocar em prática e guardar a sua própria tradição. Olha o exemplo que Jesus dá, versículo 10. Porque Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe. Esse aqui é o mandamento. O mandamento que nós temos na Escritura. Um dos 10 mandamentos. Então vejam a importância desse mandamento, meus irmãos. Ele é tão importante que quando Deus falou ao povo, a única vez que o povo ouviu Deus falar diretamente, todo o povo de Israel, lá no deserto, a única vez que o povo ouviu, todo o povo reunido lá, milhões de pessoas tinha ali, porque eram 600 mil, eram mais de 600 mil só de soldados, né? Só aqueles homens de 20 anos para cima que podiam sair para a guerra. Só esses eram mais de 600 mil. Então imagina mais os homens, né, de 20 anos para baixo e mais todas as mulheres. Tinha, sei lá, 2 milhões, 3 milhões, quem sabe, de pessoas lá. E todo aquele povo ouviu Deus falar. O que eles ouviram Deus falar? Os 10 mandamentos. E um daqueles 10 mandamentos era este: honra teu pai e a tua mãe. E olha só, e lá em Êxodo, capítulo 21, versículo 17, coloca para nós aqui. Olha o que diz: e quem maldisser o pai ou a mãe, que morra a morte. Êxodo 21, 17. Quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. Certamente será morto. Ou seja, Jesus aqui está assinando embaixo da pena de morte para um filho que amaldiçoasse o pai ou a mãe. Ou não é isso? Ou eu li errado? Só eu que li. Todo mundo leu o que Jesus disse, né? Foi Jesus, isso aqui tudo é Jesus quem está falando aqui. Porque Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ou o pai ou a mãe, que morra a morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe. Versículo 13. Invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós ordenastes. E muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Jesus estava autenticando as Escrituras, ou ele estava invalidando a Escritura? Não, ele estava autenticando, ele estava ali, reafirmando. E criticando os judeus, os fariseus, os escribas ali, justamente por eles anularem a Escritura. Eles não cumpriam a Escritura, eles invalidaram o mandamento precioso de honrar o pai e a mãe. Como é que eles estavam desonrando o pai e a mãe? Porque eles, uma vez que estavam invalidando o mandamento, significa que eles estavam desonrando o pai e a mãe. Quais são as várias formas de um filho honrar um pai ou a mãe? Uma delas, a obediência. Quando um filho obedece o pai e a mãe, o filho está honrando o pai e a mãe. Quando um filho fala bem, em vez de criticar, em vez de ficar falando mal, né, maldizendo, ou até mesmo amaldiçoando o pai e a mãe, quando ele fala bem do seu pai e da sua mãe, ele está honrando o seu pai e a sua mãe. Veja que amaldiçoar, né, maldizer, vamos dizer aqui, quem maldisser o pai ou a mãe, que morra a morte. Né? Aquele outro texto que a gente leu antes, que é amaldiçoar. Então, amaldiçoar ou maldizer é tão grave que diante da lei de Deus, o padrão de Deus é que deveria ser punido com a morte. Para ver o quão grave é esse tipo de desonra em relação aos pais. Mas há um outro aspecto também. Não vou aqui exaurir, todas as formas possíveis, né? 100 formas, né, de honrar o pai e a mãe. Não vou aqui exaurir o assunto, mas eu vou trazer mais um aspecto de como um filho pode honrar o seu pai e a sua mãe. Que é, quando houver a necessidade, quando chegarem, principalmente, né? Chega um momento de velhice, momento onde muitas vezes não tem mais aquela força, né, para poder trabalhar, poder, né, ter o sustento, o filho vai ajudar financeiramente os seus pais, vai sustentar os seus pais. Então o filho tem um dever moral para com os seus pais, diante da lei de Deus. E o filho tem que sustentar os seus pais. O filho não pode se eximir assim, né? Não, eu não, né? Eu tenho que cuidar das minhas coisas. Não pode. O filho tem que ajudar
toda necessidade que os pais tiverem. E aí, então esse sustento aos pais, especialmente na velhice, mas também poderia ser numa ocasião de doença, né, alguma outra coisa também, mesmo que não tivessem chegado na velhice ainda. Tudo isso está embutido, está incluído aqui nesse honra teu pai e a tua mãe. E olha só, a forma como eles estavam anulando esse mandamento era a seguinte, versículo 11. Vós, porém, dizeis, se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor. Ou seja, eu tenho bens, mas o que eu tenho e que eu poderia usar para ajuda, para o sustento, eu vou fazer uma oferta, um voto ao Senhor. Olha que piedoso. Olha que jeito piedoso de desobedecer o mandamento. Eu vou oferecer ao Senhor, fazer um voto. Então, todos os meus bens, né, eu vou consagrar a Deus. E, então, eles chamavam, né, essa oferta, né, esse voto, né, de corbã, vamos ali, uma oferta ao Senhor. E uma vez que a oferta ao Senhor, ninguém pode tocar. É consagrado a Deus, né, não posso usar para outro fim. Ele tem que ser usado para o serviço do Senhor. Olha que jeito, né, como de forma bem jeitosa, né? Por isso Jesus diz assim, né, bem invalidar os mandamentos de Deus, né? Porque, né, de uma maneira aparente, né, piedosa. Não, eu fiz um voto ao Senhor, né, com aqueles bens, né, que eu poderia usar para ajudar os meus pais. Eu consagrei a Deus. Aí eu não vou mais ajudar meus pais. Olha isso, sabe? Que coração iníquo, né? Que consegue, sabe, usar dessas artimanhas. Né? Uma aparência de piedade e negando, né, a realidade, sabe, a verdade de fato, né, dos mandamentos do Senhor. Olha só, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, porque fez um voto desse tipo, dessa natureza. E aí o que Jesus diz? Que esse voto era o quê? Por meio desse voto eles estavam, versículo 13, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes. E muitas coisas fazer semelhantes a estas. Então que Deus nos livre, meus irmãos, de, sabe, sermos tentados por Satanás e usarmos, né, alguma porção da Escritura ou alguma tradição, qualquer coisa, sabe, ou alguma porção da Escritura que venhamos a interpretar de forma errada para tentar jogar contra um outro texto e desobedecer alguma outra porção da palavra. Satanás, ele não tentou fazer isso com Cristo? Né? Não está escrito. Ele citou o Salmo 91, né? O Salmo 91, então, né? Quantas casas tu entra, assim, tá aquela Bíblia aberta no Salmo 91, assim, né? E aí, Satanás pegou esse Salmo 91 e citou para Jesus. Olha só. Mateus capítulo 4, Mateus 4, versículo 6, versículo 5. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo, e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. O que Satanás estava fazendo? Ele estava citando uma porção da Escritura, e querendo usar isso como um argumento, para que Jesus desobedecesse outro mandamento. Porque Satanás é quem está citando isso. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. É correto alguém pegar e se lançar abaixo? Pegar, assim, sobe no segundo andar, terceiro, quarto andar de um prédio e vai se lança abaixo, né? Não está escrito? Aos seus anjos, como é que é? Aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece com teu pé alguma pedra. Interpretar o versículo desse jeito, assim, está correto? É óbvio que está completamente errado. Aí o que Jesus diz para Satanás? Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Ou seja, o que estava escrito ali no Salmo 91 não tinha esse objetivo de fazer com que alguém se sentisse seguro ao pular, né, como diz ali, do pináculo do templo, né, pular de um lugar alto, pular de um precipício e achar que Deus vai salvar.
Deus vai mandar os anjos para segurar e a pessoa não cair. O versículo lá em Salmo 91 não tinha esse objetivo, foi distorcido por Satanás. Só que da mesma forma, Satanás pode fazer isso em outras porções da Escritura, para nos tentar. Aí vai lá e diz, não, mas tem tal porção que diz assim, assim, distorcendo. E aí a gente compra essa distorção da palavra de Deus e acaba daqui a pouco transgredindo outras porções da Escritura, que mostrariam claramente que não se deve interpretar aquilo daquela forma. Então que nós devemos estar atentos, meus irmãos. Por isso a importância de conhecermos e entendermos toda a Escritura, para não ficarmos jogando texto contra texto, porque pelo contrário, se tem uma regra de interpretação da Bíblia, que é que a regra excelente, é que a Bíblia explica a própria Bíblia. É que um texto vai lançar luz sobre outro texto, para nós entendermos corretamente. E não que um texto vai contradizer outro texto. Não existe contradição na Escritura. Se alguém disser, não, mas tem um texto que contradiz, é a mente limitada da pessoa. Continuando aqui. 14. E chamando a si toda a multidão, disse-lhes, ouvi-me vós todos e compreendei. Olha isso, né? Jesus chama a toda aquela multidão. Ele dirige a sua palavra a toda a multidão, não só aos seus discípulos, não só aos fariseus e escribas que estavam ali, mas a toda a multidão. E ele, primeiramente, antes de ele falar o que ele vai falar, ele diz assim, ouvi-me todos e compreendei. Todos eram para ouvir, e ele pede, compreendam o que eu vou dizer. Aí ele fala, versículo 15, nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar. Mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. Então Jesus falou essa frase. E aí diz, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus termina com essa frase, é porque a frase é importante. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Só que o que acontece? Quando Jesus diz isso, nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar. Mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. O que acontece? Versículo 17 diz assim, depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogaram acerca desta parábola. Os discípulos foram questionar ele. Ele já tinha dito para a multidão, ouvi-me vós todos e compreendei. E eles eram aqueles que estavam, os discípulos, pensa. Não eram os fariseus, não era a multidão que veio questionar, não, eram os discípulos. Vieram questionar ele, acerca dessa parábola. E ele disse-lhes, assim também vós estáis sem entendimento. Até vocês não entenderam, que dirá o restante. Então, como assim, Assim também vós estáis sem entendimento. Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora no esgoto, tornando puras todas as comidas. O que acontece, meus irmãos? Essa porção aqui, esse tornando puras todas as comidas, tá? Seria interessante que isso estivesse entre parênteses. Tá? Por quê? Porque ele é uma explicação. Esse tornando puras todas as comidas é uma explicação do que Jesus falou. Quando ele fala assim, porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado no esgoto, com isso, ou seja, com essa afirmação de Jesus, com esse ensino de Jesus, ele estava tornando puras todas as comidas. Esse é o sentido do que Jesus está falando aqui. Ou seja, muitas das comidas, os judeus não tinham um monte de comidas que eles consideravam impuras. Tinha um monte de comidas que os judeus consideravam impuras. O que acontece? Jesus já estava aqui lançando as bases para a posterior eliminação da lei cerimonial. A lei cerimonial, as leis lá, as festas, sábados, luas novas, as comidas, bebidas e tal, aquilo tudo permanece ou eram sombras que apontavam para Cristo? Eram sombras. Todo esse aspecto cerimonial da lei de Moisés, ele apontava para Cristo. E já foi cumprido em Cristo. Então, os aspectos cerimoniais da lei foram cumpridos em Cristo. Jesus já estava aqui ensinando, trazendo luz sobre essa questão.
Então, por meio desse ensino, Jesus ele tornou puras todas as comidas. Lembrando, todas as comidas, tá? Tem coisas que não são comidas. Por exemplo, vamos pegar um exemplo. Todo tipo de planta é comida? Não, nem todo tipo de planta é comida. Tem plantas que, se tu for querer comer, tu vai se envenenar e ponto. Ou seja, significa que aquela planta não é comida. Agora, tem muitas plantas que sim, servem de alimento. A mesma coisa, animais. Muitos animais são comida, mas será que todos, indistintamente, qualquer tipo de animal é comida? Não, tem animais que... Será que assim... Será que de fato, por exemplo, se é uma barata, uma aranha, o objetivo de Deus ter criado os animais, uma mosca, um mosquito, é para ser comida? Uma cobra, uma cascavel ali, o objetivo de Deus ter criado a cascavel é para servir de alimento para nós? Uma coral verdadeira, né, e tal. Então, vamos, né, ou seja, tem um critério aí, né, todas as comidas, né, não é qualquer coisa que eu querer botar para dentro, né, que tá ok, né, tem coisas aí que vão com calma, né, por isso a importância de conhecer toda a Escritura. Nessa própria questão de comida, ali em Atos dos Apóstolos, a gente vai ver os apóstolos, né, junto com toda a igreja, os anciãos, e especialmente quem? O Espírito Santo, dando instruções sobre coisas que não se devia comer. Por exemplo, que devia as pessoas se guardarem do sangue, da carne de animais sufocados e sacrificados a ídolos. Esses 3 itens eram itens que claramente o Espírito Santo instruiu que as pessoas se guardassem. Mas agora, que nós possamos andar, né, com uma boa consciência. Aquele que tem fé, né, come por fé, coma por fé. Não coma também duvidando. Tem dúvida? Né, então não vá contra também a tua consciência, senão tu vai acabar pecando. Se tiver, mas isso aqui eu acho que eu vou comer, eu vou estar pecando, vou estar desagradando a Deus. Se tu ainda não tem fé, então não come, não peca. Mas quem tem fé, obedeça, né? Ande, haja, tudo que tu for fazer, faça por fé. Porque tudo que não é de fé é pecado. Continuando aqui. Versículo 20. E dizia: o que sai do homem, isso contamina o homem. O que sai do homem. O que é isso que sai do homem? Versículo 21 e 22 vai dizer tudo que sai do homem. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios. Vejam, a primeira coisa que diz que sai do interior do coração dos homens é o quê? Os maus pensamentos. Porque antes de qualquer um desses pecados, vamos lá, adultério, a fornicação, o homicídio, o furto, algum desses pecados que eles vão ocorrer sem que primeiro tenha havido maus pensamentos nesse sentido. Então vejam que a raiz já de todos os pecados, meus irmãos, ela está já nos nossos corações. Muita gente, né, atribui o diabo, né? Realmente, o diabo é o tentador. O diabo é o tentador, mas vamos lá, no milênio, Jesus vai voltar. Quando Jesus voltar, ele vai instituir um reino aqui na Terra de 1000 anos. Está lá em Apocalipse, capítulo 20. Jesus vai reinar por 1000 anos aqui na Terra. Nesse período de 1000 anos que Jesus vai estar reinando aqui na Terra, o povo de Deus, todos os crentes que vão ter sido arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares, na sua segunda vinda, todos os crentes estarão em corpos glorificados. Nós iremos pecar? Não, nós não iremos mais pecar, nunca mais. Mas o que é dito? Que nós iremos governar sobre as nações. Iremos reinar sobre as nações. Essas nações sobre as quais nós iremos governar durante esses 1000 anos, eles terão a possibilidade de pecar? Sim, terão a possibilidade de pecar. Vai ter um Satanás, os demônios, para tentá-los a pecar? Não, porque Satanás vai ser preso no abismo durante os 1000 anos.
E os demônios também, não há menção alguma de que algum demônio vai estar solto por aí tentando as pessoas. E mesmo assim vai haver pecado. Por que vai haver pecado se o mundo não vai mais ser esse mundo, né, no qual diz assim, ó, não vos conformeis com este mundo. O mundo vai ser um mundo conformado com a santidade, com a justiça de Cristo. Porque Cristo vai reinar sobre este mundo com um cetro de justiça. Então, o mundo não vai mais ser uma influência ruim para as pessoas. Não vai ter mais Satanás e seus demônios tentando as pessoas, mas mesmo assim vai haver pecado. Por quê? Porque o pecado, a raiz do pecado jaz no coração dos homens. Não depende simplesmente de um tentador externo ou de um ambiente, né, que nos leve ao pecado. A raiz do pecado está no coração dos homens. Todos nós nascemos com uma natureza corrompida, uma natureza corrupta, que herdamos lá do primeiro homem e da primeira mulher quando pecaram. Adão e Eva foram criados perfeitos. De fato, no coração deles, inicialmente, não havia o pecado. Não havia as raízes do pecado. Porque a natureza deles foi perfeita. Mas eles foram tentados por Satanás e pecaram. E uma vez que caíram no pecado, a natureza de Adão e Eva se corrompeu. E essa natureza corrupta foi transmitida à sua descendência. E todos nós, então, já nascemos com uma natureza corrompida pelo pecado. Então, o pecado, ele já está em nossos corações. Jesus deixa isso muito claro, porque é do interior do coração dos homens que saem os maus pensamentos, os adultérios, a fornicação, os homicídios, os furtos, a avareza, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Tudo provém do coração do homem. Então que nós venhamos, se tem alguma coisa que nós devemos guardar o nosso coração. Guardar o nosso coração. Se tem algo que precisa ser renovado pelo Senhor, nós recebemos algo novo, é um novo coração. Quando nós nascemos de novo, o que o Senhor nos dá? O Senhor nos dá um novo coração. Não é lá em Ezequiel que diz que o Senhor iria tirar o nosso coração de pedra e fazer o quê? Colocar um coração de carne no lugar. Quando é que acontece isso? Quando é que acontece esse transplante, onde aquele coração de pedra é removido e o coração de carne é colocado no lugar? Quando nós nos convertemos. Quando nós nascemos de novo, esse coração de carne é nos dado. Esse novo coração nos é dado. Então aquele coração morto, porque antes de nós nos convertermos, nós estávamos como? Diz lá em Efésios capítulo 2, estávamos mortos em delitos e pecados. Por isso que o nosso coração é comparado com um coração de pedra. Mas agora, quando nos convertemos ao Senhor, quando nós cremos no Evangelho, nós recebemos um novo coração. E o nosso coração, então, ele é renovado e precisa ser constantemente renovado, meus irmãos. Porque ainda resta, sabe, infelizmente, até o dia que o Senhor Jesus voltar para nos buscar, ainda o nosso coração vai precisar ser santificado, purificado pelo sangue de Jesus. Sim. Versículo 23. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Alguém pode, meus irmãos, se contaminar por comer alguma comida com as mãos impuras, com as mãos por lavar? Pode? Pode. Mas que tipo de contaminação? A contaminação do corpo, físico. Ou seja, daqui a pouco pode ter ali, né, alguma, por exemplo, assim, algum tipo de verme, né, pode ter algum ovo de verme e tal, a pessoa pode, né, então, ter algum tipo de problemas com vermes depois. Pode ter alguma bactéria ou vírus, alguma coisa, e a pessoa vir a ficar doente. Agora, qualquer tipo de doença física afeta apenas o quê? O nosso corpo. Agora, o problema do pecado afeta o quê, meus irmãos? O problema do pecado afeta a nossa alma, afeta o nosso espírito. Uma doença vai nos afetar temporariamente aqui na Terra. E tem doenças que podem nos levar à morte, uma morte física.
Mas o pecado, quando o problema do pecado não é resolvido, ele nos afeta eternamente. Se o problema do pecado não for resolvido, ele nos conduz à morte eterna, porque o salário do pecado é a morte. Então, qual problema é maior? Onde deve estar o foco da nossa preocupação? E eu não estou dizendo com isso que a gente não deva, lavar as mãos, e com certeza não era essa a intenção de Jesus, contestar essa tradição dos fariseus. Não era questão que, então o correto é nós sermos displicentes com a higiene. Não é isso. Não é esse o objetivo do ensino de Cristo aqui. Mas é uma questão de foco. Onde está o nosso foco? É nas coisas terrenas, nas coisas materiais, físicas, ou o nosso foco é espiritual, está nas coisas eternas e naquilo que tem consequência eterna? Esse é o ponto. Então que nós venhamos a colocar o nosso coração, não nas coisas passageiras, mas colocar o nosso coração, o nosso foco naquilo que é eterno. E que a gente venha resolver os problemas que vão ter consequências eternas. Que venhamos resolver o problema do pecado. Que venhamos a nos arrepender dos nossos pecados. Que venhamos a buscar em Cristo a solução, porque somente Ele, somente o sangue que Ele derramou na cruz é que dá a solução para os nossos pecados. Veja 1 João capítulo 1. 1 João capítulo 1. Diz assim, versículo 7. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o sangue de Jesus é poderoso, meus irmãos, para nos purificar de tudo, para purificar os nossos corações, de toda injustiça, de todo pecado. Então, que, o Senhor nos guarde, que pelo Espírito, os nossos corações sejam purificados, meus irmãos. E nós não venhamos a estar nos contaminando e contaminando, o ambiente onde nós estamos. Pelo poder do Espírito Santo nós sejamos santificados, guardados, que nos guardemos do pecado, para não contaminarmos, para não sermos, esses focos de contaminação. A gente ficou com tanto, receio na época do Covid, botando ali, aquelas máscaras, e lavava a mão e fazia isso, todo, 1001 critérios ali em relação, Por quê? Qual era o objetivo? Não contaminar, Só que, como seria bom se as pessoas tivessem, esse mesmo zelo em relação ao pecado. Esse mesmo zelo para não se contaminar, para não contaminar os outros, em relação ao pecado, em relação a guardar o coração, botar uma máscara no coração, não deixar, e receber, do Senhor a cura. Versículo 24. E levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e de Sidom. Vejam, para onde que ele foi? Ele foi para os termos de Tiro e Sidom. Aqui era a região de Israel? Era a região dos judeus? Não, era a região dos gentios. Ou seja, ele estava indo, se direcionou propositalmente para o meio de gentios. Levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. É dito que havia uma multidão atrás dele? Não, mas havia uma mulher que estava atrás dele. Essa mulher ouviu falar que ele estava lá e foi atrás, lançou-se aos seus pés. E esta mulher era grega, Cirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Então ela pedia, a gente vê, por exemplo, no Evangelho de Mateus,
que ela chama Jesus de filho de Davi. Por isso que eu disse, um texto vai o quê? Complementar o outro. Um texto da Escritura lança luz sobre o outro texto. Então, no Evangelho de Mateus, nós temos ali o complemento, né, de que ela chamava Jesus de filho de Davi. Então, olha só, isso é um reconhecimento, inclusive, de que Jesus é Messias. Não era qualquer um que toda hora estava chamando Jesus de filho de Davi. Só que, tanto lá em Mateus como aqui, né, deixa claro que Jesus ele não aparenta aqui estar pronto, né, a dar aquilo que ela estava pedindo. E a resposta de Jesus, assim, ela é até bem ríspida, bem... Né, olha só isso. Mas Jesus disse-lhe, deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Pensa só essa frase do Senhor Jesus, hein? Tá bem longe, né, daqueles estereótipos, assim, né, que muitas vezes, né, colocam, assim, né, sobre Cristo. Tanto é que tem muita gente que, quando lê um texto desses, em que Jesus falou isso aqui, tipo, se escandalizam, assim, tem gente que fica, né. Só que, será que Jesus não tinha intenção, meus irmãos? Eu vou ler o texto até o final aqui, eu vou ler até o 31, só para os irmãos entenderem uma coisa. Depois eu vou falar outros aspectos desse texto aqui. Ela, porém, respondeu e disse-lhe, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe, por essa palavra vai, o demônio já saiu de tua filha. Indo ela para sua casa, achou a sua filha deitada sobre a cama e que o demônio já tinha saído. Olha o que acontece no versículo 31. E ele, tornando a sair dos termos de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia pelo meio das terras de Decápolis. Ele fez alguma outra coisa lá? Ele curou alguma outra pessoa, ele pregou lá, não é dito que ele fez mais nada. A única coisa que ele fez lá foi falar com aquela mulher. Então, será que Jesus não tinha a intenção de falar com aquela mulher? É óbvio que ele tinha toda a intenção de falar com aquela mulher, de curar a filha dela, de expulsar o demônio da filha dela, desde o início. Jesus foi com essa intenção para lá. Ele tinha a intenção de curá-la. Só que a forma de ele falar com ela foi, com certeza, para tratar o coração dela, e também para nos ensinar. O objetivo de Jesus agir daquela forma foi tanto, lógico, vários aspectos, mas tratar o coração dela e também nos ensinar. Nos ensinar. Porque o que aquela mulher estava fazendo? Ela estava orando, ela estava falando com Deus. Jesus é Deus que se manifestou em carne. Então ela estava falando com Cristo, ela estava de fato orando. Nós, quando oramos, não parece que muitas vezes nós recebemos uma resposta negativa de Deus às nossas orações? Devemos, portanto, na primeira aparência de que Deus não quer nos conceder algo, parar de orar? Pelo contrário, nós devemos continuar orando. A não ser que nós entendemos que aquilo de fato vai contra a Escritura. Se nós pedimos algo e Deus nos revela que aquele pedido vai contra os princípios da palavra de Deus, ok, a gente para de orar, porque Deus nos revelou que o nosso pedido não está em conformidade com a sua palavra. Mas agora, se o que nós estamos orando ao Senhor não está em desconformidade com a Escritura, nós devemos continuar orando, meus irmãos. Devemos persistir em oração, perseverar em oração. Jesus está aqui, por meio dessa mulher, nos ensinando que nós devemos perseverar em oração. Especialmente quando um pai ora pelo seu filho. Quantos pais têm filhos que não servem ao Senhor? Quantos pais têm filhos que se desviaram dos caminhos do Senhor? E esses pais devem deixar de orar para os seus filhos? Já oraram, né? Oraram, pediram para que Deus, né, trouxesse o filho de volta, não trouxe. Aí o pai vai parar de orar pelo seu filho? Não, deve continuar orando. Como é que nós devemos nos achegar a Deus? É botar Deus contra a parede, em oração, né, e exigir que Deus faça aquilo, né, que a gente quer que Ele faça? É assim que alguém ora? Não, meus irmãos. Jamais nós poderíamos ousar querer botar Deus contra a parede ou exigir que Deus faça algo para nós. Mas o que é que nós somos chamados a fazer? 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5.
Versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Qual é o verbo aqui? Humilhai-vos. O que essa mulher estava fazendo? Ela estava se humilhando debaixo da potente mão de Deus. Jesus disse: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Isso poderia, se ela fosse uma mulher soberba, isso poderia ofendê-la, né? E simplesmente ela quer saber, eu vou ficar ouvindo desaforo, não, eu vou para minha casa, vou atrás de algum outro, tentar alguma outra coisa. Não, aquela mulher, ela se humilhou. Se ela era soberba, deixou de ser. Soberba foi tratado no coração dela. Se havia orgulho ali, foi tratado. Ela se humilhou debaixo da mão do Senhor. Ela, porém, respondeu e disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Essa mulher, olha essa frase, sabe? E aí Jesus, então ele disse-lhe, por essa palavra, ou seja, por essa resposta que tu deste. Quando a gente vê lá olha que interessante no Evangelho de Mateus, capítulo 15, a forma como Jesus fala com ela. E é interessante que no Evangelho de Mateus a gente vê, sabe, mais ainda, sabe, essa compaixão de Cristo ali por ela. Versículo 27, ó. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. Então Jesus, né? Ó mulher, grande é a tua fé. Ou seja, Jesus, né, ali reconhece, né, o quão grande era a fé daquela mulher. Então Jesus sabe, em todo o tempo, Jesus já tinha essa intenção, Jesus já sabia o que ia fazer. Nenhuma das palavras de Jesus foi lançada em vão, e Jesus não estava aqui sendo xenofóbico, né, como alguns poderiam, né, achar, tipo, desprezando ela porque ela era estrangeira. Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo das mesas as migalhas dos filhos. Quem de nós daria essa resposta ao Senhor? Então, meus irmãos, que nós venhamos aprender a nos humilhar debaixo da mão do Senhor. Que venhamos a orar e orar com perseverança. Vamos persistir em oração. Então ele disse: por essa palavra vai, o demônio já saiu da tua filha. E indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama e que o demônio já tinha saído. Então, ela alcançou o objetivo pelo qual ela se humilhou perante a mão do Senhor. Que nós não venhamos a ficar satisfeitos, né, com uma primeira aparente negativa. Que nós venhamos a perseverar em oração, meus irmãos. Amém?